tarde, meus amores. Bem-vindo, né? Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Vamos dar início à nossa aula de hoje com história. Em história ainda, nós vamos continuar na unidade 2, que faltam algumas páginas para continuarmos, certo? Então, hoje, vamos trabalhar as páginas 121, 122... Vamos fazer assim, vamos trabalhar da 121 até 126, tá certo? Vamos lá, página 121. Fala das invasões francesas e holandesas. Então, a invasão dos franceses e dos holandeses. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses nos outros países da Europa. Ainda continuava tentando ocupá-lo. Então, o Portugal foi o primeiro país a chegar aqui, enquanto outros países ainda estavam tentando ocupar essas terras. O objetivo sempre o mesmo: a exploração das nossas riquezas naturais. Agora você vai saber por que os franceses e holandeses não conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Por quê? Os franceses e os holandeses não conseguiram tomar posse dessa terra, certo? Vamos começar sobre invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa em 1500, de 1500 a 1530, durante 30 anos, né? Em busca do pau-brasil. Então, eles passaram 30 anos entrando aqui em busca desse pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se, quer dizer, tomar conta, se tornar dono de uma parte das terras brasileiras, portuguesas na época. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram, quer dizer, entraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, e conquistaram a confiança dos tamoios, que eram os índios, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios para lutar contra os portugueses que queriam escravizá-lo. Então, o que foi que os franceses fizeram? Vamos nos juntar aos índios tamoios porque eles estão em guerra com os portugueses, porque os portugueses querem fazer eles escravos. Então, se nós nos aliarmos a eles, se nós estivermos junto a eles, nada vai nos acontecer. Unidos seremos mais fortes, iremos expulsar os portugueses e tomaremos conta dessa terra. Nessa gravura abaixo, ela foi feita a partir do relato do alemão Hans Stander. Lusos e francos, combate no litoral de Pernambuco. Tá vendo? Por isso que eu sempre digo que o nosso estado de Pernambuco, ele é muito importante e fez parte realmente da história do Brasil. Quando ele fala em lusos e francos, são falando de portugueses e franceses. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. Lutaram, mas eles tinham o apoio da Confederação dos Tamoios, dos índios. A expulsão só aconteceu em 1567. Sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Ele lutou até a morte para defender as terras portuguesas. Nessa época, quem governava era Mendes de Sá. Estácio de Sá era seu sobrinho, que viera para o Brasil para ajudar na luta contra os franceses e foi considerado grande líder dos portugueses. Então, ele era um homem inteligente e que sabia lutar, e antes de morrer venceu bastante guerra. Além disso, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte do São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão.
Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo esta a melhor maneira de defendê-la. Então, os portugueses tomavam conta, os franceses vinham, tinham guerra, eles venciam, mas depois eles perdiam. Sempre eles perdiam e as terras sempre ficavam sob o domínio português. E aí veio a invasão holandesa. Quando conseguimos expulsar os franceses, tivemos outra invasão. Outras pessoas invadiram nossas terras, que foram os holandeses. Filipe II, o rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu avô, porque esses títulos eles são dados hereditários. Ele vai passando de geração em geração. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Lembra que a gente teve um tratado de Tordesilhas, que o Brasil, essas terras brasileiras ficaram divididas em Portugal e Espanha? Então, o rei de Portugal tomou conta. Isto é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, estabeleceu-se a União Ibérica, em 1580 até 1640. O rei da Espanha, Filipe II, era inimigo dos holandeses, porque a Holanda, que pertencia à Espanha, ficou independente. Então, eles não queriam, como represália, como digo assim, contra-golpe, né? Proibiu os holandeses de explorarem o açúcar. Ficou com tanta raiva que ele disse, olha, aqui o rei Filipe II, o rei da Espanha, disse, olha, aqui os holandeses, não. Vocês se tornaram independentes, vocês eram espanhóis, mas vocês não quiseram ficar independentes, não quero mais amizade com vocês. Na América Portuguesa, o Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses, que ocuparam Salvador em 1624, por um ano, passaram um ano em Salvador. Depois invadiram Pernambuco em 1630 e por 24 anos controlaram quase todo o litoral nordestino. Então passaram muito tempo aqui em Pernambuco. Então nós temos heranças holandesas, tem muita coisa aqui de herança deixada pelos holandeses. A invasão de Pernambuco foi escolhida porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Nós tínhamos um solo próprio para a plantação de cana-de-açúcar. Então, nós nos desenvolvemos bastante, porque a venda entrava muito dinheiro. E os holandeses queriam controlar o comércio da produção da cana-de-açúcar na Europa. Então, quem tinha um comando, quem pudesse deter o poder sobre as plantações da canavieira, teria mais poder. Maurício de Nassau, que nós temos a ponte Maurício de Nassau na centro da cidade, chegou a Pernambuco em 1637 para assumir o governo. Fez a região progredir, quer dizer, fez a região crescer, prosperar bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e de Recife. Sua administração pretendia manter o domínio holandês aqui para sempre. Ele não queria que essa terra fosse dominada por outros povos, a não ser os holandeses. Daí, os investimentos e a boa relação com os colonos, que eram os moradores. Ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem a ligação com a Holanda. Maurício de Nassau era um alemão. Voltou à Holanda, país para o qual trabalhava, em 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos. Eu lhe emprestei e eu quero receber, feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos iniciaram a luta contra os holandeses. Vendo? Nós somos guerreiros, né? Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou 10 anos de luta.
Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1648 e 1649 aconteceram as duas batalhas dos Guararapes, aqui em Jaboatão do Guararapes. Os holandeses se renderam finalmente em 1654 e voltaram para seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar para vender na Europa. Eles deixaram o país, deixaram essa região, mas levaram consigo uma mudinha de cana-de-açúcar e plantaram lá. Não puderam plantar aqui, mas plantaram lá. Então, na tarefa, você vai pintar, sublinhar de azul as afirmações verdadeiras e de vermelha as falsas, tá? Temos 5 afirmações. As que forem verdadeiras, você sublinha de azul, e o que for falsa, de vermelha. Os franceses invadiram 2 vezes o território brasileiro para criar suas colônias no Brasil. Pesquise e responda sobre a primeira invasão francesa. O nome dessa colônia, os aliados aos franceses e forte fundado pelos franceses. Tá? Organize os números em ordem crescente, do menor para o maior, e descubra a resposta da pergunta abaixo. Leve os franceses ao local onde eles penetraram, onde eles entraram para conquistar a confiança do povo indígena. Qual a nacionalidade de Maurício de Nassau, onde ele nasceu, o país de nascença dele? Por que os colonos pernambucanos iniciaram o conflito contra os holandeses, chamado de insurreição pernambucana? Como ficaram conhecidos os combates entre os holandeses? Foram derrotados pelos lusos brasileiros em 1648 e 1649. Desembaralha que você vai encontrar. Faça a correspondência. 1. Invasão holandesa. 2. Maurício de Nassau. 3. Batalha do Monte dos Guararapes. E 4. Filipe II. Fomos colônia de alguns povos europeus, dentre eles dos franceses. De acordo com o que foi estudado, você acha que os franceses deixaram alguma herança na nossa cultura? Se sim, qual? E pesquise e escreva aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto com matemática, tá bom? Beijo, meus amores!